O título desse vídeo, né? Compre ações porcaria. Gostaria de falar porque que eu acho que é investimento quando você compra essas ações porcaria, porque você vai estar comprando no momento que ninguém quer, já que os piores investimentos na Bolsa de Valores, você vai concordar comigo que foi no momento onde todo mundo queria, que é a perda da Magazine Luiza, a Oi, por exemplo, Americanas, uma empresa que não dava lucro, praticamente nunca deu lucro, é de um setor complicado, sempre dá prejuízo. Enquanto subia as ações, todo mundo queria. Então, e concorda comigo? Aí quando começa a cair, aí a turma quer ainda, mas depois que cai 99%, aí ninguém quer. A turma fala que é mico. Então nesse vídeo eu queria falar com você que é um bom negócio comprar essas ações porcaria, mas tem que tomar cuidado, tem que saber o que está fazendo. Por exemplo, a Americanas claramente não era uma empresa, sempre foi uma empresa porcaria. Ela caiu 99,99% e ainda assim estava cara e não era oportunidade. Enquanto Magazine Luiza, por exemplo, no passado caiu 99% também, chegou a 20 centavos, depois foi a 200, 250, 70 mil por cento de valorização, agora caiu 99% de novo e está a R$6 caindo. Então é diferente. Um tinha potencial de subir, que era a Magazine Luiza. O outro, que é a Americanas, por exemplo, não. Vou explicar por quê. A Americanas estava com patrimônio líquido negativo. Chegou a um valor absurdo, ou seja, se você comprasse uma ação, por exemplo, R$2, você estava devendo R$100, por exemplo. E mesmo que a empresa dê um pouco de lucro, se for pouco não ia ser o suficiente para recuperar a empresa. Nesse exemplo aí a gente está fora. Maioria, qual que é o exemplo bom? Hoje, as ações porcaria que eu compro, que são, não diria que eu diria que tem um potencial de mais de 1000%, quiçá 10.000%, mas vou explicar por quê. Primeiramente, quero falar que não é uma combinação de compra. Eu compro essas ações, eu vou falar sobre elas, mas não significa que eu estou recomendando nada, só vou explicar o que eu compro. Tudo é baseado em indicador fundamentalista. Você vai, Williams, por que comprar as ações porcaria, né? Eu escrevi o livro Como Se Aposentar com Ações. O canal ensina como se aposentar com ações. Eu compro todo mês ações para se aposentar, só que eu vou lá e compro 5% dessas ações porcaria, ações aposta. Mas não é qualquer aposta, é aposta baseada em indicador fundamentalista. As ações porcaria, o que diferencia dela das ações boas? As ações boas, na minha visão, na visão que eu ensino aqui no canal, que é se aposentar com ações, seria uma empresa que não toma prejuízo. Mas não basta só não tomar prejuízo no ano passado. Tem que não tomar prejuízo em 10 anos no passado, consecutivo. Essa estratégia não é minha, é do livro Benjamin Graham, Investidor Inteligente, do Warren Buffett, que foi seu pupilo, que também tem um livro das cartas de Berkshire, também tem vários livros. E o bom senso de todos os investidores de sucesso é que eles olham sim o passado e procuram boas empresas que não tiveram prejuízo. Por quê? Porque eles acreditam que no futuro não vai ter prejuízo também. Não significa que eles estão certos, significa que eu estou certo. Pode tomar prejuízo sim, mas as chances são menores. Então as ações boas não tomam prejuízo. As ações porcarias tomam prejuízo. Aí que começa a ficar complicado. Então como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Essas empresas não dão lucro. Então, aí que entra a filosofia de Benjamin Graham novamente,
do investidor inteligente, que se você comprar uma coisa tão barata, mas tão barata, que até lixo vale uma coisa, né? Então aí o valor patrimonial que conta pra gente. Se a empresa tem 10 bilhões de patrimônio e a gente consegue comprar a empresa por 1 bilhão, a gente tem um potencial de 10.000%, de 1.000%, que é de 1 bilhão para 10, valor patrimonial. O risco é se essa ação porcaria continuar tomando prejuízo, por exemplo, tomar um prejuízo de 1 bilhão por ano negativo, em 10 anos ela vai arrebentar com o patrimônio e vai valer zero. Então esse é o risco. Mas também tem o risco contrário, se a empresa para de tomar prejuízo. Se a ação porcaria fica menos porcaria, ou se a ação porcaria nem dá lucro nem dá prejuízo, fica estável. Ou se não, quiçá, uma hipótese que ela dá muito lucro, que seria uma coisa contrária ao mercado. Imagine, se você compra uma empresa que só dava prejuízo, está muito abaixo do patrimonial, por exemplo, 10 vezes abaixo do patrimonial, ela vai lá e dá lucro. O mercado, na hora, fala, opa, a empresa porcaria pode ter ficado um pouco menos porcaria ou boa. Aí sobe 1.000%, que é o valor patrimonial. E depois ainda pode acontecer da super especulação. Aí uma ação pode valer muito mais que o patrimônio, que é o caso do Magazine Luiza. Chegou a não ser 40 vezes o patrimônio. Hoje está 60% abaixo do patrimônio. Então aí o potencial é isso. As 4 ações que eu vou falar, Casas Bahia, Gafisa, Atmasa, Hotel Elbor, as 4 estão abaixo de 90% abaixo do patrimônio. Então elas estão enquadradas em, se para voltar ao patrimônio, elas têm que subir 10 vezes. Aí ganha 1.000%. E vamos supor que se você compra uma ação dessa, de um valor ridículo igual está hoje, depois de cair 99%, se a empresa voltar para uma especulação igual a Magazine Luiza, por exemplo, Casas Bahia é possível, porque é meio igual. Você entende que ela pode subir no valor patrimonial e depois subir 40 vezes igual a Casas Bahia, 40 vezes. Então se você compra essa empresa por 100 milhões e vai a 1 bilhão, você ganha 10 vezes e depois 40 vezes. Então 10 vezes vezes 40 vezes, isso dá 40.000%, 400 vezes isso, mas é isso. Então imagine, R$1.000 já vira uma fortuna, se não me engano, vira 4 milhões. Quando você multiplica vezes 400 mil reais. Então R$1.000 vezes 400 tem 400 mil reais. Então olha que loucura, 10 mil reais. Aí sim vai virar 4 milhões numa especulação. Então já aconteceu isso, Magazine Luiza já aconteceu. Seria uma ação porcaria, que do nada foi o valor patrimonial, subiu 1.000%. E depois começou a passar o valor patrimonial, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada vez que vai passando o dobro, que nem o dobro não, uma vez vira 2 vezes. Se você já ganhou 1.000%, agora é 2.000%. 3 vezes, 3.000%. 4 vezes, 4.000%. Mas Willis, não vai acontecer. Então, eu compro só um pouquinho do aporte, só um pouquinho, 5% do patrimônio nessas ações, ou até menos, até 1%, 2%, bem pouco. Porque vai que acontece. E se caso não acontecer, e na última hipótese essas empresas vão à falência, não vai fazer tanta diferença, porque é uma porcentagem bem pequenininha. Que tem as maiores ações da minha carteira que eu mostro aqui, tem um patrimônio muito alto, que nem o Catex, 14% da carteira, Banco da Amazônia 10% da carteira. Então são porcentagens das boas empresas, são muito maiores dessas ações que eu falo que são porcarias. Então, que nem eu expliquei para vocês, vai que acontece uma supervalorização,
a empresa volta para o valor patrimonial, sobe 10 vezes, que é 1000%, e depois a empresa pode ficar boa e começar a subir. Como eu nunca vendo, então o objetivo é sempre ter essa possibilidade, com uma porcentagem bem pequenininha, comprando essas ações porcaria. Se esse vídeo fez sentido para você, dê o like para mais pessoas verem. Comenta se você tem alguma dessas ações que eu considero porcaria: Casa Bahia, Cafisa, Atmasa ou a Hotel Albor. Essas ações que eu falo é porque o patrimônio tem vantagem. Você está comprando uma nota de 10 por R$1. Não é qualquer ação, tem que ver o valor patrimonial. Se está 90% abaixo do patrimonial, aí sim eu considero uma oportunidade. Não é qualquer ação que está caindo, nada a ver. É só essas ações. Hoje em dia eu só vejo essas 4 ações na bolsa inteira que eu vi como uma oportunidade.